Nós passamos a ser controlados pelas redes sociais. Não existe nada mais perigoso do que timeline. Uma arma que é capaz de eleger Donald Trump tem que ser considerada a maior arma da história da humanidade. Crianças não deveriam ter acesso a redes de timeline. Os algoritmos determinam o que você vai assistir, o que você vai gostar, e baseado no seu comportamento, ele vai te tornando cada vez mais radical. A comunicação rápida, a comunicação gratuita, a comunicação que atingiu lugares que nunca antes a gente tinha conseguido atingir, estremeceu os pilares democráticos do mundo inteiro. E é claro que a gente teve fenômenos bons e fenômenos ruins. Agora, por que começou com o bom e transformou-se em algo tão perverso? Nós passamos a ser controlados pelas redes sociais. E isso, gente, é difícil da gente aceitar. Porque a gente gosta de acreditar que eu nunca que o Facebook moldou alguma opinião minha, ou o WhatsApp, ou o Google. Mas você é influenciado a mudar de posição, de pensamento, o tempo inteiro. É importante que todo mundo saiba, de novo, todo mundo vai pensar assim, não, comigo não. Eu estou isento disso aí, porque eu não caio nisso, não. Meu Facebook só tem lá minha família, eu não caio nessas palhaçadas, não. Minha opinião nunca foi moldada por nada disso. Foi. Eu te garanto que foi se você tem rede social e frequenta. Eu te garanto que foi. Se você tem TikTok e frequenta, se você tem Facebook e frequenta, Twitter, Instagram, todas elas. YouTube, todas elas. Mas duas principais. Facebook, através do Facebook, Instagram e WhatsApp. E Google, através de Gmail. YouTube menos, bem menos, porque já foi muito pior. Mas principalmente através de Gmail e busca. A própria busca. A busca do Google muda a sua forma de pensar. A busca do Google determina o que você vai pensar, o que você vai achar sobre determinado assunto. Porque a busca do Google define qual vai ser o primeiro resultado que você vai ver. Quantas vezes você foi pesquisar alguma coisa e colocou no Google para ser informado sobre determinado assunto? E você leu a primeira informação que você teve, às vezes no Wikipedia, às vezes num blog relacionado ao tema, às vezes num site, e você julgou aquela informação confiável e passou para frente. Então, a gente está falando de um poder que nunca existiu antes na humanidade. Um poder global de mudança de comportamento, de mudança de personalidade e de mudança do que você acredita. Especialmente nas mãos de Facebook e Google. A primeira coisa que a gente precisa ensinar à humanidade é a se blindar disso. Se blindar. Não existe nada mais perigoso para a humanidade hoje, na minha concepção digital, no mundo digital, não existe nada mais perigoso do que timeline. Nada. Porque as timelines são definidas, e timeline, para quem não sabe, é quando você abre um Instagram, você tem os posts, você vai descendo. Isso é timeline. É a linha do tempo. Você abre o seu Facebook, você vai descendo os posts, vai arrastando, vai. Sabe o TikTok? Você fica preso e não consegue parar, você arrasta. Quando você vê, passou 1h30. Não existe nada mais perigoso hoje, para mim, na minha concepção, no mundo digital, do que as timelines. Elas moldaram a humanidade. Elas são o freio na sua boca e a sela nas suas costas. Crianças não deveriam ter acesso a redes de timeline até determinada idade. Vários especialistas, tanto em neurociência quanto em educação infantil, pedagogos especializados em educação infantil, vêm repetindo, não exponham seus filhos até certa idade a redes de timeline. O que são redes de timeline? TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Não exponham. Isso para a gente não entrar em outro assunto também muito problemático, que essas redes, que são as redes bummer, que a gente está chamando, essas redes geram vício. Vício. Não estamos falando de vício... não, mas isso aí é um vício que é fácil. Isso aí é... Não é bem assim. Não, é vício sério. Pessoas que eu vejo se transformando em zumbis em função do TikTok. Ficam no TikTok o dia inteiro. Não consegue fechar. Porque a timeline é criada para liberar dopamina no seu cérebro. Ela é criada para te despertar curiosidade. Você não consegue fechar porque você precisa ver qual é o próximo vídeo. Qual é a próxima trend? Eu preciso ver o próximo. O próximo vai ser bom.
E aí você assiste 500 vídeos muito ruins, sempre na esperança de que o próximo vai ser bom, o próximo vai tirar uma risada. Aí um tira uma risada, pronto, tu vai ficar mais meia hora. Os algoritmos determinam o que você vai assistir, o que você vai gostar, e baseado no seu comportamento, ele vai te tornando cada vez mais radical. Porque ele precisa que você consuma mais. Então, depois que você está com o aparato todo nas suas costas, sair é muito difícil. Muito difícil. E não é coincidência, né? Que a gente teve um primeiro movimento positivo de tentar lutar pela liberdade e depois a gente tem um movimento de crescimento do autoritarismo. Por que isso aconteceu? Por que há uma ruptura e a partir de determinado momento o que a gente vê surgir nos países são movimentos de ultradireita, de radicalismo, de fascismo? Porque os radicais, essas pessoas que detêm o poder econômico e que entenderam como o jogo funciona, viram um caminho muito fácil, muito rápido, de manipular esses algoritmos para radicalizar o ser humano. E esse é o tipo de coisa que funciona para lados extremistas. Não funciona para colocar uma pessoa num caminho progressista ou num caminho até conservador moderado, como existem muitos, que dá para dialogar, dá para conversar. Não serve. Você não consegue radicalizar um ser humano para ele defender direitos humanos. Você não consegue radicalizar alguém para ele ser um ser humano decente, normal. Mas você consegue radicalizar alguém para se tornar uma Carla Zambelli, para se tornar um discípulo do bolsonarismo, um discípulo do trumpismo. A internet ela foi a maior arma criada pela humanidade na história. Isso aí é indiscutível, é a maior arma da história da humanidade. Uma arma que é capaz de eleger Donald Trump, tem que ser considerada a maior arma da história da humanidade. E foi uma arma dada na mão de quase todo mundo, sem manual de instruções. Ninguém recebeu um manual. Ninguém fez um curso. Até para você comprar uma arma, bom, ou pelo menos deveria ser, para você comprar uma arma, uma pistola, você tem que passar por alguma coisa, né? Bom, pelo menos é por isso que a gente luta, né? Que a gente defende que o armamento não seja totalmente liberado, como é nos Estados Unidos, que eu vejo que tem no Walmart lá vendendo. Mas a gente luta por isso. Então, até para você ter uma arma de fato, você precisa passar por um treinamento, você precisa ter algum nível de... A internet, ninguém recebeu nada. Nada. É muito grande a desinformação sobre a internet. As pessoas não fazem a mínima ideia de como se usa a internet da maneira correta. Gente, a gente precisa entender que a gente está numa sociedade onde as pessoas não sabem, uma quantidade gigantesca de pessoas não sabe a diferença entre um texto que ela recebe no WhatsApp dela, que tem o título em negrito, que tem linkzinho, que está em itálico as citações. Ela não sabe a diferença disso, visualmente, para uma notícia no jornal o Globo. As pessoas têm que entender isso. Quem está assistindo essa live, todo mundo sabe. Mas a gente tem que sair da bolha. Enxergar o macro. São milhões e milhões e milhões de pessoas no Brasil que não sabem. Se você colocar os dois na frente e perguntar qual informação aqui você confia mais, ela não vai saber. Então a gente tem que educar a população. Não há nas escolas nenhum projeto voltado para isso. Eu acho que, de fato, a educação é sempre o único caminho para a evolução do ser humano, não tem outro. Então, no ambiente digital, não seria diferente. O problema foi que no ambiente digital a gente saiu realmente numa situação de precariedade absoluta, né? O analfabetismo digital, ele é muito grande. Eu queria muito que institutos de pesquisa se concentrassem em entender, estudar e levantar esses dados, os números, de como é o analfabetismo digital no Brasil hoje. Porque a gente fala sobre analfabetismo funcional, analfabetismo da escrita, da leitura, etc. Mas o analfabetismo digital, ele é muito grave também. Muito grave. Quanto mais analfabetos digitais a gente tem, mais fáceis essas pessoas são de serem manipuladas por interesses econômicos e por interesses radicais. Agora, a gente só vai conseguir falar com a elite da elite, a gente sabe disso. Ou a elite econômica ou a elite intelectual. A gente sabe que é muito difícil a gente conseguir fazer esse discurso atingir grande parcela da população. É muito difícil.
Então, a gente precisa compreender os números para poder atingir essas pessoas e levar essa educação para essas pessoas. Então, eu quero agradecer do fundo do coração mais essa oportunidade e agradecer também ao Instituto Lula. Então, muito obrigado e vamos em frente, que em 2022 a gente consiga derrubar de uma vez por todas o bolsonarismo no Brasil e que a gente crie alicerces democráticos fortes o suficiente para não serem ameaçados novamente e que a gente não seja vítima, mais uma vez, de um movimento populista e, enfim, autoritário. Muito obrigado a todos e contem comigo.